Pesquisa revela hábitos de consumo de quem vai aos supermercados. Restauração da Igreja da Pampulha tem início em novembro. Termina no Vaticano o Sínodo dos Bispos sobre a Família. E ainda conheça as qualificações e responsabilidades de um diácono. Estes são os destaques do Horizonte Notícia que começa agora. A Pampulha, candidata a Patrimônio Histórico da Humanidade, está passando por uma série de obras. O próximo componente do conjunto arquitetônico a ser restaurado foi o último a ser construído. Confira na reportagem de Ana Júlia Goulart. Se fosse poesia, a Igreja de São Francisco de Assis, na orla da Lagoa da Pampulha, com certeza seria o verso mais belo e mais importante do conjunto moderno. Tô gostando. Eu vim aqui, cheguei ontem de Porto Velho e eu já vim com esse pensamento de conhecer aqui a Pampulha, conhecer esse lago que é tão famoso, tão falado, e eu gostei de vir. Me disseram que é um lago que foi criado, mas pela imensidão dele, achei tão grande, achei assim de uma grande beleza. A igreja também, muito legal. Ela fica lá distante, intacta, enfeitando o principal ponto turístico da capital. Mas intacta mesmo, ela só está nas fotos e na imaginação das pessoas. O tempo também passa para os monumentos como a Igrejinha da Pampulha. Mas calma, existe algo que fará com que ela continue viva, não apenas nas nossas lembranças. A preservação desse patrimônio é importante para todos nós, mineiros, belo-horizontinos, brasileiros, e hoje nós temos os olhos do patrimônio mundial aqui na Pampulha, com a candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha a Patrimônio Cultural da Humanidade. Há 10 anos a Igrejinha da Pampulha não sofre nenhum tipo de intervenção. A Prefeitura de Belo Horizonte já concluiu o processo de licitação para as obras que vão acontecer por aqui, mas ainda está aguardando o recurso das empresas. Se tudo correr bem, a expectativa é que as obras já comecem em novembro. O principal problema da igreja é com as infiltrações. Os painéis de madeira que fazem o contorno interno do templo evidenciam o problema. Na parte de fora, as juntas de dilatação que se formaram no concreto externo serão corrigidas. O piso de mármore será limpo e reformado. Toda a igreja passará por um processo de limpeza para estar ainda mais linda para os visitantes. O símbolo das montanhas, a fé e as montanhas, que está presente aqui no povo. O amor pela terra, ela representa tudo isso, essa delicadeza e desprendimento, essa força de São Francisco. E gosto de trazer sempre as pessoas aqui para conhecer, é encantadora, é cativante. A reforma na igreja, prevista para terminar no fim do ano que vem, não prejudica a candidatura da Pampulha a Patrimônio da Humanidade. A votação do Comitê do Patrimônio Mundial será em junho de 2016, mas essas ações ainda estarão ocorrendo aqui em Belo Horizonte. Isso não é impedimento para a votação do Patrimônio Mundial. Nós temos na nossa matriz de responsabilidades a previsão para essa recuperação e restauração da Igreja São Francisco de Assis, que já foi contemplada. Depois de 3 semanas de discussões, o Vaticano apresentou o texto final do Sínodo dos Bispos sobre a Família. O documento propõe que cada padre analise individualmente a reintegração dos divorciados que voltarem a se casar. O Sínodo é um encontro consultivo em que os bispos fazem um texto final com sugestões. Cerca de 400 cardeais e bispos provenientes de todos os continentes participaram da reunião. Compassionevole que salva. Você é uma daquelas pessoas que adora tirar uma foto? Então, você é a pessoa ideal para participar de mais uma campanha da Arquidiocese de Belo Horizonte. O concurso fotográfico Família, Fé e Vida pretende registrar os fiéis em seus momentos mais felizes, compartilhando do amor de Deus e de seus familiares. Para participar, basta fazer uma pose bem bonita, fazer o registro e mandar para a Arquidiocese por meio do site que aparece na sua tela. E aí, vai ficar parado ou vai fazer o seu clique? As fotos vão aparecer aqui na tela da TV Horizonte e também no site dedicado ao concurso. Participe! Durante as missas e nas paróquias, você já deve ter visto um diácono. Mas você sabe quais são as funções e responsabilidades dele na igreja? Confira agora.
No dia a dia da igreja, Gilberto, que é diácono permanente, tem a permissão para preparar o altar durante a missa, realizar batizados e casamentos. E não é só isso. A bênção do Santíssimo, que ele pode dar, a bênção com as pessoas, bênção também na administração dos sacramentais, como bênção de objetos de fé e devoção, bênção de casa, veículos, né? E também a dimensão do anúncio da palavra, que quando nós somos ordenados, nós recebemos o Evangelho. Então, a prioridade, às vezes, numa celebração da proclamação do Evangelho, cabe ao diácono, né? E a questão também da caridade, que é talvez a dimensão de maior ênfase, né, no ministério. A decisão de se tornar diácono não foi de uma hora para outra. Depois de anos atuando como leigo, Gilberto sentiu que podia fazer mais pela igreja. Foi nessa paróquia aqui, São João Bosco, que é após a perda do meu pai, que eu me despertei para isso. Voltei à pia batismal lá na igreja São José, onde eu fui batizado, olhei aquela pia e algo me falou no coração que eu precisava mudar a minha postura diante do meu batismo. E nisso aí eu comecei a frequentar mais, fomos assistir a celebração, comecei a fazer ter um conhecimento melhor da igreja, comecei a participar de cursos de formação, fiz 4 anos de teologia lá no Instituto D. João Rezende Costa. E no terceiro período é que me despertou essa vocação para o diaconato. Para ser um diácono permanente, o leigo passa por um longo processo de análise da arquidiocese. O primeiro passo é entrar com um pedido no Conselho Arquidiocesano para o diaconato permanente. Depois da aprovação do conselho, o candidato ingressa na escola diaconal para um curso de 4 anos. E olha, não basta ser um bom aluno. A aprovação final depende do arcebispo metropolitano. E antes de se tornar um diácono permanente, há ainda um outro detalhe. Para aqueles candidatos que são casados, a esposa precisa assinar uma declaração dando o seu consentimento. Com a senhora também foi assim, Nádia? Sim. Após fazer uma reunião com os meus filhos, depois nós dois conversamos e realmente eu vi que realmente ele tem vocação para o diaconato. E também tem uma outra coisa, porque ele sendo diácono, eu também, né, por estar junto com ele, também sou diaconisa, né, de uma certa forma. A Arquidiocese de Belo Horizonte possui 33 diáconos permanentes. Eles fazem parte do clero, usam batina e respondem ao bispo. Têm trabalho fora da igreja e podem casar. O diácono permanente ele pode ser celibatário, como nós temos na Arquidiocese, temos um, que é o diácono Carlos Cremonese, que é celibatário, e a maioria são realmente casados. Já começa a preparação para a tradicional novena de Natal. Ana Júlia Goulart tem as informações. Pode parecer que está um pouco distante, mas num piscar de olhos, a data mais importante para a Igreja Católica chega, o Natal. E como de costume, o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral já começou a elaboração das publicações que em breve chegarão aos fiéis. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Felipe Magalhães, que é o coordenador da Comissão de Publicações do Vicariato. Olá, Felipe. Quais são as publicações desse ano? Olá. Esse ano nós temos 2 publicações com a novidade de que a gente propôs o ofício divino da novena de Natal numa publicação permanente. Então, as comunidades que já têm o costume de rezar o ofício divino, agora tem esse material que compra uma vez só e dura por muito tempo, né? E aí tem algumas opções de salmos, algumas opções de hinos. O ofício divino da novena de Natal é a maneira mais antiga de se preparar para o Natal. Então, recorrendo à antiga tradição da fé cristã, a gente oferece o ofício divino das comunidades. E também a novena de Natal no modelo da leitura orante, como já tem sido tradição também na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E esse ano a gente propõe o tema Ele Enxugará Toda Lágrima, que avaliando um pouco e refletindo as questões sociais, tudo o que está acontecendo no nosso país, é preciso a gente reafirmar a nossa esperança. E o tempo do Natal é esse tempo onde a esperança chega ao seu máximo de cumprimento com a encarnação de Jesus. Então, ele enxugará toda lágrima nesse lugar da esperança, essa esperança de que o Cristo vem e transforma todas as coisas. Felipe, como você comentou, é o nascimento de Jesus e é um renascimento para muitas pessoas. Como os fiéis devem se preparar para esse momento?
O tempo do Advento é o tempo propício para essa preparação para o Natal. E dentro desse tempo do Advento, então, a gente propõe a novena, que são os 9 encontros, e a gente recomenda que todos os fiéis, os líderes de grupos, se reúnam na paróquia, de preferência com o pároco, para ajudar a preparar os encontros da novena, para que possam ser multiplicadores nas ruas de cada bairro, para que muitas famílias possam rezar a novena. As publicações podem ser adquiridas onde e por qual valor? Podem ser encontradas no Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, na Avenida Brasil, 2079, no 4º andar, com a Silvana, no telefone 3269-3105. Muito obrigada, Felipe. Voltamos agora ao estúdio. Como parte das comemorações da festa do padroeiro, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu apresentou a primeira edição do livro Testemunhos de Fé. A publicação reúne mais de 100 relatos de graças alcançadas por intercessão do apóstolo e mártir São Judas Tadeu. O livro está disponível para venda no Santuário. O endereço é Rua Macaé, 629, no bairro da Graça. E no próximo bloco você confere as mudanças aprovadas na mini-reforma eleitoral e uma pesquisa mostra o que mudou nos hábitos do consumidor que vai aos supermercados.